reforço paraguaio no Vasco, pacotão de reforços para o Vasco da Gama, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e reviravolta no Vasco da Gama. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sempre dá tempo de pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o Juventude se acertou com o Vasco pelo volante Juan Esforça, um dos piores negócios recentes feitos pela diretoria Cruz Maltina, atleta sem espaço com Fernando Diniz. Hora de falar sobre reforço paraguaio no Vasco. Cada dia que passa, mais um jogador chega ao Cruz Maltino. Confesso que eu não sei de onde está saindo tanto dinheiro, mas o torcedor do Vasco tem motivos para estar mais animado. O último dos reforços, Brian Grance. Esse cara é um meio-campista de só 18 anos de idade, que pertence ao Olímpia e foi, no início dessa semana, colocado como um possível reforço do São Paulo. O tricolor desmentiu a negociação. A mesma imprensa paraguaia agora crava que o Brian Grance será contratado por empréstimo com opção de compra. Importante registrar que esse jogador ainda é bem jovem, nem é titular no Olímpia, mas é tratado como uma grande promessa de seu país. Ele se juntará a Thiago Mendes, volante, Robert Renan, zagueiro, Matheus França, meio atacante e Andrés Gomes, atacante. E a lista de reforços deve aumentar nas próximas horas. Carlos Cuesta só depende da assinatura, da realização de exames médicos e da assinatura do contrato para chegar por empréstimo de 1 ano e meio junto ao Galatasaray. O acordo entre os clubes está fechado. Quero contar também que Nathan Silva segue sendo um alvo, uma alternativa do do Vasco. O Nathan Silva já foi jogador do Atlético, hoje pertence ao Pumas. A primeira oferta havia sido recusada pelo time mexicano. O Vasco melhorou as condições do negócio, restava apenas um acordo com o Atlético Mineiro. A ideia do Pumas é que o Galo ficasse só com 10% do valor final da operação, enquanto o Atlético tem direito a 20%. Hora de falar sobre uma reviravolta no Vasco da Gama. Um dos mais antigos desejos da diretoria do Vasco era Carlos Cuesta, zagueiro colombiano de 27 anos de idade que pertence ao Galatasaray. Pois bem, não houve acordo, o atleta viajou para a Rússia para fechar com o Spartak Moscou, o Vasco foi em busca de outros nomes, tinha tratativas para fechar com o Nathan Silva, quando o telefone do Admar Lopes, o executivo de futebol do Vasco, tocou. Do outro lado da linha, o representante do Carlos Cuesta, afirmando que ele havia deixado a Rússia e que não tinha mais acordo com o Spartak Moscou. Diante desse cenário, o Vasco fez valer a proposta que já havia sido oferecida ao atleta colombiano. Ele aceitou ganhar menos no Vasco do que ganharia no Spartak Moscou e a negociação deve ser concluída nas próximas horas. Dessa maneira, o Cuesta se tornará o 5º reforço Cruz Maltino nessa janela de transferências, se juntando a Robert Renan, a Thiago Mendes, a Matheus França e Andrés Gomes. Nessa terça-feira, inclusive, o Admar apresentou Robert Renan e Andrés Gomes. Nessa entrevista ele admitia a possibilidade de contratação de mais 2 atletas, o Matheus França, que inclusive já está no Rio de Janeiro, além de um zagueiro. Só para completar, esse Carlos Cuesta está bem perto do Vasco, o Nathan Silva ficou distante, isso porque a proposta de 5 milhões de dólares feitas ao Pumas foi recusada. O time mexicano exigiu uma parte maior para receber à vista do Vasco, também queria 10% do valor a que teria direito o Galo. Nem o Vasco nem o Atlético acabaram por cedendo, o Nathan está praticamente descartado. Bora falar agora sobre o pacotão de reforços no Vasco. Existe uma possibilidade real de Carlos Cuesta e Nathan Silva serem contratados, juntando-se a Robert Renan, que já foi até apresentado, Andrés Gomes, que já até estreou, e Matheus França, que já fez exames médicos e posou com a camisa do Vasco. Dessa maneira, dá para dizer que o Vasco está perto de contratar 6 reforços somente nessa janela de transferências. O Thiago Mendes também já havia sido contratado. Um time, mais de um meio time, que certamente muda o patamar do Vasco. Contratações bem interessantes. Só para contar que o Vitor Cuesta é aguardado no Rio de Janeiro para exames médicos e assinatura do contrato. Cuesta tinha a negociação fechada com o Spartak Moscou, bateu na Rússia e não ficou. Ninguém sabe ao certo se foram problemas com os exames médicos, mas a verdade é que ele procurou o Vasco depois de não se acertar com o Spartak Moscou e o Vasco fez valer aquele acordo que já estava estabelecido antes da entrada do Spartak Moscou. Sobre o Nathan Silva, o Vasco prometeu uma nova proposta ao Pumas no México. Havia uma diferença pequena entre aquilo que o Vasco oferecia e o que o time mexicano pedia, e a tendência é que o Nathan também se torne reforço Cruz Maltino. Então, falando também sobre o Nathan Silva, vamos explicar sobre o Vasco, essa é legal para o vascaíno. Hoje o Vasco apresentou o Robert Renan e o Andrés Gomes, e na entrevista coletiva o Admar Lopes, que é o executivo de futebol do Vasco, respondeu que além desses dois tem mais 2 jogadores para chegarem.
Um a gente sabe, é o Matheus França, já desembarcou no Rio de Janeiro, já fez exames médicos, empréstimo até junho do ano que vem, atleta revelado no Flamengo, pertence ao Crystal Palace. O Vasco assume 70% dos salários do Matheus. Ótimo jogador, tá? Baita contratação. O outro reforço é um zagueiro. O Carlos Cuesta, zagueiro colombiano, que pertence ao Galatasaray, é um velho sonho do Vasco, mas o Cuesta havia recusado a proposta do Vasco para se mudar para o Spartak Moscou. A partir daí, o Vasco passou a pensar em outros nomes. Tentou o Nino, não conseguiu. Tentou o Joaquim no Tigres, não conseguiu. Tentou quem mais? Enfim, fez uma série de tentativas. E aí, hoje, a última das tentativas tinha sido com o Natan, ex-jogador do Galo, proposta de 5 milhões de dólares, achei um valor bem alto. O Atlético Mineiro, inclusive, teria direito a 20% desse negócio. A resposta do Pumas, do México, foi não queremos vender o Natan. E aí, para sorte do Vasco, tocou o telefone do Admar, do outro lado da linha, era um empresário do Carlos Cuesta, o colombiano, que o Vasco havia tentado lá atrás, dizendo que não houve acordo com o Spartak Moscou. Ele viajou para Moscou, estava tudo praticamente certo e o negócio caiu. Existem fontes afirmando que o Cuesta não ficou no Spartak porque foi reprovado nos exames médicos. De qualquer forma, o Vasco avançou nas tratativas e deve anunciar o Cuesta, só espero que os exames sejam feitos de maneira correta. E aí só uma observação, agora há pouco vocês tinham me perguntado se o André Jardine liberaria o Rômulo. O Rômulo pertence ao Tigres e o André Jardine trabalha no América do México, tá? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, beleza?